sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Se você não é um líder do ministério e participa da equipe, talvez seja a sua primeira aula, mas nós estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilhar e crescermos juntos em direção a nos tornarmos um ministério extraordinário, um ministério infantil diferente que vai fazer a diferença na vida das crianças. Bom, a nossa terceira aula vai falar a respeito da nossa equipe formando líderes. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui, como funciona e principalmente trazer um conhecimento para que você possa edificar uma equipe excelente aonde você está. Vamos lá? Damos a sequência? Vamos lá, bora lá. O Ministério Infantil não precisa de ajuda. Já começamos assim. Já começamos dizendo, o Ministério Infantil não precisa de ajuda. Se você está em equipe, diga para a pessoa que está do lado, cutuca e diz assim, ó, o Ministério Infantil não precisa de ajuda. Aí a pessoa fala, não, precisa sim. Não, não precisa de ajuda. Sabe por quê? Quando eu comunico para as pessoas o seguinte, pessoal, eu preciso de ajuda no Ministério Infantil. Eu preciso que alguém nos ajude. Venham servir, nos ajudem. Quando eu comunico dessa forma, eu comunico completamente errado. Sabe por quê? Porque quem ajuda, ele dá uma mão. Ele vai ali e segura. Ele não está ali de corpo, ele não está vivendo aquilo. Ele está apenas sendo um solícito naquela sua necessidade. Então, o Ministério Infantil não precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque ele precisa de líderes, pessoas que compreendem a visão, que amam a missão de servir as crianças. Nós não queremos pessoas para vir nos dar uma mão, nós queremos pessoas que amem aquilo que fazem. Porque ajuda, ela dá quando ela acha que é necessário. Depois, se ela não achar mais, ela deu uma mãozinha e ela só vai virar as costas e não vai estar ali com você, ombro a ombro nessa missão. Então, você precisa entender o seguinte, você não precisa de ajuda. Se você está com a sua equipe e alguém está com esse coração, poxa, não era bem isso que eu queria fazer, eu estou aqui só para ajudar. Eu quero dizer para você que seu coração já está completamente errado. Você precisa entender que você não está aqui para ajudar. Você precisa, ou você muda o seu coração e serve integralmente com amor e paixão as crianças da sua igreja, ou esse não é o seu lugar. E eu sei que talvez você, líder, esteja pensando assim, foi falar isso, agora o pessoal vai abrir fora. Não tenha medo. Não tenha medo, porque nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, que amem a missão, porque uma pessoa apaixonada vale por 10 que não estão ali só por estar. Nós precisamos de pessoas que amem aquilo que fazem. Então, nós não precisamos de ajuda. Nós somos muito mais do que voluntários. As crianças não são o futuro da igreja, elas são o hoje. Gente, quando você, voluntário, compreender isso. Você não está aqui servindo no Ministério Infantil, você não é o tio da salinha. Você não é a recreacionista para o pai assistir o culto. Você não é um cuidador, você não é nada disso. Você é um ministro do Evangelho. Foca aí, ó. Você é um ministro do Evangelho. Eu só, para curiosidade de vocês, eu estou à frente do Ministério Infantil, da Igreja da Onda Dura, né? Eu me apresentei na primeira aula, mas eu sou líder do Ministério Infantil do Kinder, da Onda Dura Joinville e da Onda Dura Global. E o meu esposo, ele é o líder do louvor, né? Da Onda Dura Sound, de toda a Onda Dura Global. E aí, é interessante porque, assim, o Ministério de Louvor das Crianças, ele está submetido também ao Ministério Louvor Global da Onda, né? E a gente vai ali em parceria, né? Colocando, ajustando, vendo um voluntário que tem aptidão, enfim, né? Às vezes alguém quer servir no ministério local e aí, olha, você pode começar com as crianças, pode começar com os pré-adolescentes, enfim, né? Vai ajustando dessa forma. Mas é interessante, por quê? Porque existe um status em torno do Ministério de Louvor e isso é inegável em qualquer realidade, seja em Joinville ou qualquer igreja, né? Por quê? É bonito.
É bonito estar no palco, é bonito ministrar, é muito lindo. Mas não existe status, talvez, em ser um ministro de louvor das crianças. Por quê? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Porque você ministra louvor para as crianças, mas a sua vontade mesmo é ministrar no culto de domingo à noite com a live. O que existe no seu coração que talvez você se sinta frustrado em fazer isso? Sabe o que é? É que você não compreendeu o que você está fazendo. Não existe nenhuma diferença entre estar nas trincheiras e estar na linha de frente aparente de um culto. Não existe nenhuma diferença entre você ministrar com as crianças, com os pré-adolescentes e você ministrar na igreja num domingo à noite. Sabe por quê? Porque nós ministramos ao Senhor. Nós estamos ali fazendo para Deus. Nós estamos ensinando, né, a palavra através dos louvores, né, para as crianças. E não existe público melhor que está sempre com o coração aberto, disposto a ser ministrado. Não é porque talvez você não tenha o status do palco, porque você talvez não tenha o status, né, de vir bonito um domingo à noite, você vem com a roupa de servir, né, com as crianças. Talvez você não tenha um status aparente diante dos homens, mas diante do Senhor não existe diferença alguma. E é essa mentalidade que eu quero que você, voluntário, mude. Nós não somos recreacionistas. Nós não estamos aqui entretendo crianças. Nós estamos pregando o evangelho. Seja apaixonado por aquilo que você faz. Muitas pessoas querem ser pregadores, desejam pregar, desejam ter um canal, desejam isso, desejam aquilo, mas não desejam estar com as crianças. É engraçado, um tempo atrás eu ouvi uma pessoa, na verdade a pessoa nem falou comigo, falou com uma outra pessoa, dizendo o seguinte: poxa, que desperdício a Letícia, né? Trabalhando com as crianças, ela, poxa, comunica bem, enfim, poderia fazer isso, isso e aquilo. Gente, essa é uma visão completamente errada do Ministério Infantil. Sabe por quê? Porque não é desperdício algum. Você que tem um conhecimento, você que tem uma habilidade, você que tem uma voz boa, você que sabe contar histórias, você não é desperdício. Sabe por quê? Porque a criança, ela é o coração da igreja hoje. Ela não vai ser o pregador que você... a pessoa que você ministra hoje que vai dar um fruto amanhã. Não, ela dá fruto hoje. Né? Nós temos na nossa equipe, por exemplo, uma pessoa que tem uma formação teológica e que dá aula para as crianças. Inclusive, a turma dele é de 3 anos. E aí você pensa, poxa, que desperdício. Poderia estar fazendo um estudo bíblico. Inclusive, ele já, em alguns momentos, já serviu no estudo bíblico, no Na Mesa, enfim, porque, de fato, ele tem um conhecimento bíblico muito bom, né, para adultos. Ele poderia ensinar muitos adultos, mas a grande riqueza é ministrar para aquelas crianças. Porque aquele conhecimento que ele tem pode mudar a vida de uma criança para sempre. Então, nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos deu. E se nós não colocamos e comunicamos à igreja na importância que isso que nós fazemos tem, as pessoas não vão enxergar o ministério infantil como nós enxergamos. Nós precisamos comunicar à igreja. Eu vou dar um exemplo muito básico de algo que acontece aqui. Eu tenho uma luta muito grande, porque assim, eventualmente nós temos eventos na igreja, temos o Revival, temos o Secreto Tour, né? Enfim, quem acompanha a Onda sabe que nós temos alguns eventos. E aí, quando tem esses eventos, as pessoas perguntam assim, e vai ter Kinder? Como é que eu vou fazer com as crianças? E isso é algo que toda vez que tem evento eu repito a mesma coisa. Nós não fazemos recreação. Nós somos um soma etário. Soma etário é como se fosse um culto com uma liturgia diferente. Nós temos os somas aqui, né? Infantil, que é o Kinder, Shift, que é o soma para pré-adolescentes, e o soma New, que é para os adolescentes. Então, esses são os somas etários. São cultos com a liturgia alterada, um pouquinho diferente do que a liturgia normal, do culto normal, né? Isso acontece porque, por exemplo, nas crianças nós temos brincadeiras, no New, enfim, né? Tem de acordo com a idade, mas ele é um culto. E ele acontece em paralelo ao culto. Então, nós só temos Kinder quando nós temos culto. Se nós formos fazer outra coisa no outro dia, não é Kinder. A gente vai fazer uma atividade do Kinder
enfim, de outras coisas que a gente faz aqui, né? É uma outra atividade. Não é do Kinder Club, não me vinha na cabeça. É uma atividade do Kinder Club, é uma atividade extra do Kinder, mas não é recreação. E sabe por que eu luto por isso? Eu luto para não ter, por mais às vezes que eu penso, poxa, podia fazer, né? Sabe por quê? Para que as pessoas tenham a mentalidade daquilo que eu faço, daquilo que nós estamos fazendo. Nós somos ministros do Evangelho, nós não somos recreacionistas. Nós precisamos entender que somos líderes, nós estamos ali ministrando as crianças. A mesma importância que você daria para ministrar um domingo à noite na sua igreja, a mesma preparação que você faria, você precisa fazer para ministrar para as crianças. Você não pode chegar lá, pegar lá na hora, no seu, deixa eu ver o que vai dar. Não! Você precisa se preparar, você precisa orar. Para quê? Para que o evangelho seja pregado com excelência. Então, essa mentalidade nós precisamos ter. Nós não somos recreacionistas. Repita isso 1000 vezes. Você não é o tio da salinha, você é um ministro do Evangelho. Amém? E aí, eu trouxe um texto que vai falar um pouquinho. Essa primeira aula ela é mais ministrativa, que nem a primeira aula que nós fizemos só com os líderes, ela é um pouco mais ministrativa. Que está em 1 Timóteo 4, do 11 ao 16. Se você tem sua Bíblia aí, quiser abrir, você pode nos acompanhar, ou pode ler aí no slidezinho, que diz assim: ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética e imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que te ouvem. Eu amo esse texto do, o livro de Timóteo. Eles são instruções para os ministros, né? A gente faz aí para quando vai fazer uma formação de um líder, enfim. E ele serve para nós. Porque ele diz o seguinte, primeira partezinha, no versículo 11, ele diz o seguinte: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Essa era a condição de Timóteo, né? Ele era jovem, né? Então era a condição que ele tinha. Talvez a sua condição seja outra. Talvez ninguém despreze porque você ministra as crianças, ninguém despreze porque você é jovem, ninguém despreze porque você ministra e toca louvor para as crianças, ninguém despreze porque você está fazendo uma brincadeira. Porque às vezes as pessoas pensam, poxa, não tem tanta importância porque eles estão brincando. Eu quero dizer para você que a brincadeira é a forma de a criança aprender. Existem diferentes formas que você, adulto, por exemplo, essa aula não pode ser ministrada para crianças. Por quê? Porque essa é a forma que o adulto aprende, não como a criança aprende. Talvez para eu dizer a mesma coisa, eu teria que fazer uma brincadeira, uma dinâmica, criar algo que pudesse gerar entretenimento para que a criança pudesse aprender, porque a brincadeira é a forma da criança aprender. Então, às vezes as pessoas olham para aquilo que nós fazemos e desprezam. Por quê? Porque parece uma brincadeira. É brincadeira, não tem importância. Não deixem que desprezem aquilo que Deus colocou na sua vida, né? Não desprezem, mas sejam um exemplo. Quando nós levamos a sério aquilo que nós fazemos, quando nós somos exemplo, e aí você pensa, puxa, mas eu ministro para os babies. Na minha igreja, é criança de 1 ano. Para que eu vou ser exemplo na palavra? Para que eu vou, estudar o que eu vou falar? Gente, isso é um engano terrível. Sabe por quê? Porque toda criança é capacitada para aprender. Toda criança, independente da idade, é capacitada a aprender. E se você, quanto mais cedo você compreender isso, e mais cedo você investir no ensino daquela criança, mais a criança vai internalizar a palavra de Deus. Então, não despreze porque você ministra com as crianças, ou não despreze porque talvez você fica na porta. Não despreze aquilo que o Senhor te deu. Seja fiel na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Ame aquilo que você faz, tenha fé em cima das suas atitudes, para que você possa ser uma referência.
O meu desejo é que a sua equipe hoje, você que está aí com uma equipe sentado, vocês saiam daqui com o coração ardendo em ser uma referência para a igreja, que as pessoas olhem para vocês e digam, poxa, são ministros cheios de Deus, pessoas que realmente glorificam a Deus com aquilo que fazem, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado. Talvez você olhe e pense assim, poxa, mas assim, queria ter um dom melhor, né? Sei lá, ficar com criança não tá muito. Talvez não seja um dom tão assim relevante. Não negligencie o dom que Deus te deu. Não negligencie. Sabe que esses dias uma pessoa veio para servir no Kinder? Ela estava há pouquíssimo tempo na igreja, 6 meses, e aí ela foi fazer a integração de voluntários, e aí foi apresentar os ministérios, e ela pensou assim, sempre me disseram que eu tinha jeito com criança, né? Eu tenho essa habilidade, eu acho que eu vou lá. Um rapaz nunca tinha servido no Ministério Infantil. Gente, um excelente voluntário, porque ele não desprezou o dom que ele tinha. Então, você às vezes tem dons e formas de fazer, e às vezes a gente não dá tanta importância, porque a gente está trabalhando com criança, talvez não precisa ser tão bom. Mas eu quero dizer para você que Deus levantou e quer levantar uma geração de pessoas com dons e talentos preciosos voltados para trabalhar com as crianças. Se você tem um dom da palavra, se você é mestre, o seu lugar é no Ministério Infantil. Se você tem um dom de ministrar louvor, de cantar, de tocar um instrumento, o seu lugar é no Ministério Infantil. Se você tem um dom de teatro, o seu lugar é no Ministério Infantil. Se você tem um dom de liderança, o seu lugar é no Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil é lugar para aqueles que querem ser ministros do Evangelho. Não despreze o dom que Deus te deu, pensando que no Ministério Infantil talvez você não seja tão visto e tão honrado como você gostaria. Seguindo esse texto, né, atente para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, persevere, né, naquilo que Deus te chamou. Talvez você, como voluntário, você veio porque você, sim, sabe da importância, sim, tem o dom, sim, Deus te chamou, você sabe que é isso, mas você não consegue perseverar. Você cansa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, mas você precisa perseverar naquilo que o Senhor te chamou. Existem alguns potenciais que, como equipe, nós precisamos desenvolver. Quando a gente tem uma equipe, nem sempre as pessoas elas têm as mesmas habilidades ou são preparadas para isso, mas a gente tem como desenvolver esses potenciais. Talvez você esteja dentro do Ministério Infantil e pense, poxa, eu queria crescer mais, eu queria talvez poder contribuir melhor. Então, eu separei aqui 4 itens que nós precisamos desenvolver na nossa liderança para formarmos pessoas que realmente lideram o Ministério Infantil. Não estão ali apenas passando o tempo, mas estão ali para fazer toda a diferença. São os 4 As que eu chamo, que é, primeiro, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, demonstrar amor ao próximo, à equipe e amar o que faz. Quem ama, né, a Deus sobre todas as coisas e consegue externar isso para a equipe, tem um bom relacionamento com a equipe, desenvolve isso com a equipe e ama o que faz, ele está apto a ser um excelente líder dentro do Ministério Infantil. A segunda coisa é aptidão, capacidade para servir no Ministério Infantil, habilidade e disposição. Se você tem, né, uma capacidade, uma aptidão, uma habilidade, uma disposição, porque tem pessoas que têm muitas habilidades e não têm nenhuma disposição. Esse não pode ser o seu lugar, porque você tem que estar disponível a ser usado por Deus. Eu, às vezes, recebo muitas pessoas que são educadoras, que são da área de educação, mestrado, doutorado, porém, são pessoas que não querem se envolver. Então, não adianta a pessoa ter a habilidade e não ter a disposição. Então, se disponha a ser usado por Deus. Terceiro A são as ações. Ter iniciativa, movimento, disposição para aprender, deseja crescimento. Não está estagnado. Um bom líder, um bom ministro, ele não pode estar parado. Você não pode, sabe por quê? Porque as coisas no mundo espiritual, as coisas de Deus, elas estão sempre em movimento.
as coisas mudam, as formas de fazer as coisas mudam. Às vezes Deus está se movendo de uma forma, às vezes Deus está se movendo de outra, às vezes Deus quer algo com a igreja, às vezes Deus quer outra coisa com o ministério. Se você não tem essa habilidade de se mover, de mudar, de crescer, poxa, eu percebo que Deus está me levantando para liderar nessa área, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer uma formação teológica, ou eu preciso crescer, eu preciso me administrar. Se você não tem essa disposição de crescer, você nunca vai conseguir ser um líder, você nunca vai conseguir ter uma relevância no seu serviço, porque você precisa estar se movendo de acordo com as coisas que Deus está movendo a igreja. E o último A é atitude. Disposição interior de obedecer às escrituras, uma conduta coerente com o evangelho, caráter. Nossas atitudes precisam refletir aquilo que Deus tem para manifestar a glória dele dentro do ministério, na minha vida, na minha casa, enfim. Porque às vezes as pessoas têm muito amor, têm muita aptidão, têm ações, vão, fazem, né? São proativas, mas elas não têm caráter, elas não têm atitudes que sejam coerentes com o evangelho. Então, ela não pode estar ali, ela infelizmente precisa melhorar e ser transformada por Deus, porque o caráter, ele é fundamental para ser um ministro do evangelho. Então, assim, esses 4 As, eles são passíveis de desenvolvimento. Talvez você olhe e pense assim, poxa, eu tenho aptidão, mas eu não tenho atitude, eu não tenho ação, eu estou me faltando amor, enfim. Mas hoje é o dia que nós separamos para você fazer uma autoavaliação e ajustar as suas atitudes e os seus potenciais para que você possa ser usado por Deus como um excelente ministro do evangelho no meio das crianças. Cada aula, você talvez, se começou a assistir as aulas hoje, nós sempre no final de cada aula fizemos uma aplicação. Essa aplicação é um movimento que você vai fazer para usar tudo aquilo que nós conversamos e gerar transformação no seu coração. Então, essa aplicação de hoje, ela está fundamentada assim. Primeiro, como você tem recrutado voluntários? Então, aquela primeira pergunta que eu comecei dizendo que o Ministério Infantil não precisava de ajuda, é aqui que nós temos que avaliar. Como que nós temos comunicado à igreja aquilo que nós precisamos e necessitamos? Será que eu estou quase que me humilhando, pedindo ajuda, né? Que tipo de pessoa que eu atraio com esse tipo de comportamento? Então, eu quero que você faça uma conversa. O ideal é que, se você está em equipe, divida em pequenos grupos, ou se você está sozinho, você pense aí com você, tente avaliar como é que você tem como ministério lidado com o recrutamento de novos voluntários. O que eu comunico? Será que eu digo assim, venha ser tio da salinha? Venha aqui ficar com as crianças? O que eu tenho dito para essas pessoas que faz com que essas pessoas venham com a visão errada sobre o ministério? 2, como você se percebe no ministério infantil? Me vejo como ministro? Isso é uma pergunta profunda. Porque nós, às vezes, perdemos a essência daquilo que nós fazemos por fazer as coisas muitas vezes. Então, tente olhar e se enxergar. Será que eu tenho levado a sério esse chamado? Será que eu olho para mim e digo assim, poxa, eu sei que eu fui separado por Deus para fazer isso? Ou será que eu tenho me achado um desperdício fazendo o que eu faço? Ou será que eu tenho olhado e dito assim, não me vejo como ministro, eu sou qualquer aqui que está ajudando e vem aqui para ajudar. Como é que você tem visto o seu ministério? Seja sincero, se você tem equipe, quiser compartilhar, quiser pedir perdão, enfim, faça como achar melhor. 3, avaliem juntos o texto de 1 Timóteo 4, do 11 ao 16, e quais aspectos que eu tenho negligenciado. Eu até sublinhei alguns ali, mas tem alguns aspectos. Qual que você tem negligenciado? Você tem negligenciado a fé, o amor, o ensino, na perseverança, enfim, pegue o texto ali, destrinche, conversem, para que vocês possam juntos ajustar a sua conduta. 4, analisem os 4 As e em quais preciso me aperfeiçoar para ser um líder. Quais daqueles itens que nós conversamos, né? Amor, aptidão, atitude, qual dessas coisas, ações, quais dessas coisas eu preciso melhorar e crescer em Deus para que eu possa realmente ser um líder, um ministro dentro do Ministério Infantil. E por último, tenham um momento de oração. Já conversei na primeira aula, mas eu volto a frisar aqui.
nós não estamos falando de métodos. Até essas primeiras aulas aqui, eu estou focando muito em ser algo que possa oportunizar você a ser transformado na sua mente. Porque não adianta eu passar um método, não adianta eu explicar como a onda dura funciona, como que você pode fazer, passar um código de conduta, enfim, não adianta nada disso se o seu coração e a sua mente não estiverem alinhados com a vontade de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo. Então, a parte mais importante dessa aula é o tempo que você vai ter de oração. Orem uns pelos outros, orem pelo ministério e peçam, Deus, reacende a paixão no meu coração. Deus, eu quero amar aquilo que eu faço. Deus, eu quero olhar para todas essas coisas e olhar como tu vê. Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero amar essas crianças. Eu quero ter a visão que tu tem para elas. Né? Provavelmente o seu líder já compartilhou com você a visão, a missão, os valores. Faça desse momento uma oração para que você realmente possa ser transformado pelo Espírito Santo. E eu desejo que esse seja um momento muito edificante e que possa transformar você e a seu ministério infantil. Que Deus abençoe. Aguardo vocês para a quarta aula.